vamos meditar aqui um pouco sobre esse tema aqui, no espaço de expressão do saber teológico, tratando sobre um assunto muito importante que é a apologética, fazendo uma reflexão e respostas aos críticos da fé cristã. E o texto que nós vamos utilizar é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 4, 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 15 e 16, 2 Pedro também, em diante. Então vamos aqui. Então, destacando aqui algumas considerações gerais, antes de explorar as possibilidades didáticas da apologética, precisamos refletir um pouco sobre alguns questionamentos da mesma. Primeiro, o que vem a ser apologética? De que ela trata? Qual a sua incumbência? Quais são as suas razões? Quais são os seus principais temas? De que modo ela nos ajuda, né, a defender, proclamar e a transmitir os verdadeiros princípios do Evangelho de Cristo Jesus? Alistair M.C. Gretsch, citando o apologista francês Blaise Pascal no século XVII, em certa ocasião fez um comentário extremamente importante, muito perspicaz. O coração tem muitas razões que a própria razão desconhece. Então, é uma das missões da apologética. Consiste em identificar essas barreiras, né? A fé, qualquer que seja a natureza delas, e propor respostas razoáveis, respostas conclusivas, respostas reflexivas, racionais, que ajudam as pessoas a superá-las. Vamos definir aqui alguns termos importantes. Primeiro, o termo apologética, de forma etimologicamente falando, do grego, apologéticos, apologia, significa justificação, defesa. Apologética pois, a justificativa e defesa da fé. Apologética é uma defesa da fé. Então, nós cremos na existência de Deus, temos que fazer uma defesa racional. Cremos na existência da encarnação e na pessoa de Cristo Jesus, vamos fazer isso de forma racional. Cremos na existência das promessas da vida eterna, vamos provar isso de forma racional e com base na revelação bíblica. Definindo termos aqui, então a partir daí surge, né, a apologética, uma defesa racional, intelectual de nossa fé. Em outras palavras, significa fornecer respostas sensatas, equilibradas a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, como assim registra 1 Pedro capítulo 3 e 15, Tito, 2 Timóteo 2 e 5, Judas, onde nos admoesta a batalhar pela fé com a vez foi dada aos santos. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 24, que é o sermão profético de Jesus, dentre outras passagens, nos auxilia para nos dar um embasamento, né, bíblico sobre a questão da apologética. Definindo termos importantes. Então, leia e reflita. Coloca o que diz aí, olha só o que aqui diz John Stott. Querer também pensar. Então, desenvolver um raciocínio apologético significa pensar, e pensar é crer. Definindo termos importantes, né, o corolário da apologética e apologia, há uma diferenciação, aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é. Entendo, os termos não são sinônimos. Apologética significa propriamente ciência da apologia, do mesmo modo que dogmática significa ciência do dogma. Apologética é a defesa científica racional do cristianismo pela exposição das razões em que se apoia. Uma apologia é uma defesa oposta a um ataque. Então, a apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã. O termo, como já destacamos. Pergunto. Há razões importantes para desenvolvermos a tarefa da apologética? O pesquisador, filósofo, teólogo Norman Geisler, 2002, ele destaca algumas necessidades da tarefa da apologética. Primeira razão, Deus a ordenou.
Santifiquem Cristo como nosso Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, temor. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 15 e 16. Deus ordenou destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, parte B e versículo 5. Essa é a orientação paulina e bíblica. Isso significa que devemos confrontar as questões em nossas mentes e pensamentos expressos por outros que porventura tentam impedir ou impeçam a nós e a eles de conhecer a revelação divina e a Deus. Essa é a essência da apologética, Norman Geisler. A necessidade da apologética. Razão, Deus a ordenou. Então nós observamos aí, Paulo escrevendo em Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Paulo admoesta nesse sentido aí. Judas, no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, como um tipo necessário de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a prerrogativa de todo cristão fazer uma defesa de forma equilibrada, racional, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, um povo a quem Judas fora vítima de falsos mestres, ele precisava encorajá-los a batalhar pela fé, no versículo 22. Então, tenham compaixão daqueles que duvidam, tenham compaixão, misericórdia. Necessidade apologética, a exigência da razão, a razão, ela exige apologética. Deus criou os seres humanos com a capacidade de raciocinar como parte da sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e com a capacidade de raciocinar. O nosso raciocínio distingue dos animais irracionais. Deus chama seu povo para usar a razão de forma equilibrada. O princípio fundamental da razão é que ela deve evidenciar, deve apontar evidências suficientes para fé. Sócrates disse: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, cristão, você tem que defender a sua fé e explicá-la de forma racional, na medida possível. Necessidade apologética, razão, justificação da fé. Então, a fé também é uma razão da necessidade apologética. Outra necessidade, a fé, a defesa da fé, exortando-vos a batalhar pela fé com a foi dada aos santos, de forma diligentemente. E assim, 1 Pedro 3, 15 e 16 corrobora também. Devemos estar preparados para responder com mansidão e temor qualquer que nos peça a razão da esperança que há em nós. Necessidade da apologética é necessidade do mundo. O mundo necessita da apologética. É fato que as pessoas se recusam de forma clara, crer sem provas suficientes, concretas. Como Deus criou os seres humanos de forma racional, Ele espera que os mesmos vivam de forma racionalmente. Mas isso não significa que não haja espaço para a fé. Precisamos usar a razão, sim, e a fé também. Então, a fé e a razão andam juntas, ambas se complementam. Compreendemos que Deus quer que demos um passo de fé na luz das evidências e não no escuro, como afirma o pensador, teólogo, filósofo Soren Kierkegaard. A fé é um salto no escuro, que isso não é verdade. A fé, na verdade, é um passo de fé à luz das evidências. Temas mais importantes da apologética, existem vários, mas vamos destacar três incumbências. A defesa. Nessa incumbência, o apologeta se dispõe de identificar os empecilhos da fé. O apologeta procura conhecer o seu público para depois expressar explicações
ou defesas. O cristão tem que refletir sobre a fé e dos outros, sobre a sua fé e dos outros. Apreciação. Podemos apreciar a fé do outro, sim. Aprender com o outro, sim. Fazer uma defesa de forma racional, sim. Seja como for, o apologeta se empenhará para que o brilho e a beleza da fé cristã sejam compreendidos em todas as dimensões da vida humana, em todos os saberes da vida humana. O próprio Cristo, certa vez, comparou o reino dos céus a uma parábola de grande valor. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículo 45 e 46. A tradição, ou a tradução, melhor, a tradução, precisa explicar utilizando imagens, termos, histórias, como assim C.S. Lewis utilizou com muita maestria. Temos de ser capazes de expor, explicar de forma clara e simples, mas profunda, os princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Por exemplo, precisamos estar aptos para explicar o termo redenção, justificação e tantos outros que têm e devem ser explicados. Caracterização da apologética à teologia enquanto demonstrativa ao crente para arraigar nas suas convicções, mostrando-lhe os sólidos fundamentos da sua fé. Ao indiferente e ao ateu, também temos que fazer a demonstração, os ateus e aos indiferentes. É necessário que haja uma apologética, seja uma demonstração. A divisão da apologética. Existe didaticamente algumas divisões de apologética, mas vamos utilizar a que vamos destacar aqui. A primeira divisão da apologética, a da filosofia e da história. Então, a parte da filosofia, pertence à filosofia os problemas relativos a Deus, ao homem, as duas mútuas relações. Então, isso é uma divisão da apologética que trata sobre alguns temas existencialistas ligados essencialmente à filosofia. Então, a primeira parte é a parte filosófica. A segunda parte, a divisão da apologética, é a parte histórica. Essa parte histórica, ela é muito importante, que em outro momento nós vamos refletir um pouco sobre a primeira parte, da parte filosófica, da divisão da apologética, e também da parte histórica. Mas também o Norman Geisler também destaca uma outra classificação da apologética muito interessante. Ele destaca a apologética clássica, a apologética evidencial, a apologética experimental, a apologética histórica, a apologética pressuposicional, dentre outras. Então, essas são as principais classificações da apologética na concepção de Norman Geisler. O método apologético é o conjunto de processos que os apologistas empregam para demonstrar a verdade da religião cristã. O método filosófico racional, o método histórico, o método descendente, ascendente, intrínseco, o externo, intrínseco e da eminência. Então, são os principais métodos da apologética. Depois, em outro momento, vamos destacar de forma mais explicativa cada método desse. O que é ser um apologeta? O que é ser um apologeta? Eu quero destacar aqui algumas características de um verdadeiro apologeta. Um apologeta é ser um cristão que reflete a sua fé e a dos outros. É ser um defensor dos fundamentos basilares da fé cristã. É ser um sentinela que procura estar preparado. Estar sempre preparado para responder com mansidão e temor. A pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós, contudo, façam isso com mansidão e respeito e temor. Um apologeta é um estudioso que dialoga com as filosofias, culturas e modo geral da história, com o objetivo de aprender, refletir,
é ser um exegeta das páginas bíblicas e questões existenciais, destacando, refletindo sobre temas a saber, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o mal? Ou por que existe o mal? Meu gato vai para o céu quando eu morrer? Como podia alguém viver mais de 900 anos? Dentre essas e outras perguntas, é alvo de especulação da apologética, de reflexão da apologética. Questões bíblicas e temáticas que merecem resposta, como eu já destaquei, são várias. Em outros momentos nós vamos falar, meditar, fazendo uma apologia sobre cada ponto desse aí, cada questão apologética dessas aí. Considerações finais, portanto, meus queridos irmãos, Judas nos admoesta dizendo que, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos, uma vez por todas foi entregue aos santos, precisamos batalhar pela mesma. Então, um forte abraço, até outro momento, no espaço Expressão do Saber Teológico, destacando a importância da apologética.